Smart Áudios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Anderson, pergunta de Ulisses Gama: por que a opção de colocar Rezende no lugar de Mugni desde o apito inicial? Pelas características mesmo, né? O Rezende, e acho até que ele fez um ótimo jogo, fez um bom jogo, controlou ali. A gente já sabia assim que o Luiz Henrique é um jogador muito ofensivo, e a gente queria um jogador que desse um pouquinho mais de consistência ali do lado dele, né? E acho que funcionou até a gente tomar o gol, né? Aí é claro que a dificuldade ficou maior, mas eu acho que ele teve, dentro daquilo que a gente pensava, era a melhor opção para começar. A pergunta de Douglas Santana: Anderson, já pensando na partida contra o Tombense, com a ausência de Luiz Henrique, haverá improvisação no setor? Claro, a gente não tem mais lateral, a gente não tem como, né? O Luiz está suspenso, o Bahia está machucado. A gente lamenta muito porque nós estamos quase que 12 dias para treinar, preparar uma equipe. Já no jogo contra o Vasco nós perdemos 2 atletas, hoje mais o Danilo. A opção do Luiz aí para o próximo jogo, mas a gente tem que pensar naquilo que pode ser feito da melhor forma possível, tentar ajustar a equipe para que a gente possa fazer um bom jogo aí no sábado. Pergunta de Nilson Luiz: Anderson, por que é um jogo tão diferente de domingo? O que houve com o ataque que foi tão ineficiente na noite de hoje? Cara, a gente não tem... É difícil de explicar essas questões. Eu acho que a gente fez um jogo com boa criação de chances, assim. A gente poderia muito bem ter saído na frente do placar, criou chances para eles, chances claras, a gente não conseguiu converter, acabamos sofrendo um gol no próximo final do primeiro tempo. Isso, claro, que muda o jogo. E no melhor momento nosso, no segundo tempo, né, até da partida, eu acho, a gente, nos primeiros minutos ali do segundo tempo, a gente criou chance, pelo menos 2 grandes chances ali, grandes oportunidades, a gente acabou não fazendo o gol e tomou o segundo, e o jogo ficou cada vez mais difícil, mas ainda buscamos até o fim aí tentar diminuir, quem sabe aí tentar um empate no final. Perguntas de Reginaldo Lima e Manuel Nascimento: Anderson, por que o Bahia, quando joga fora de casa, é diferente do Bahia na Fonte Nova, principalmente nos últimos 3 jogos? É tudo diferente, né? O gramado é diferente, a torcida que a gente tem lá, a festa que o apoio, são muitas variáveis, né? É claro que a gente tem buscado essa regularidade, a gente precisa, e foi assim, tema da palestra hoje, da conversa, a gente precisa jogar bem fora de casa. A gente precisa estar mais consistente, né? Não é só o resultado, mas é ter mais consistência. Acho que hoje, se a gente consegue fazer o primeiro gol, poderia ter sido diferente, né? Mas não dá para lamentar e, como eu falei, assim, acho que o resultado pela eficiência da Ponte foi justo. A pergunta de Vitor Torres: Anderson, boa noite. Com o Luiz Henrique em uma fase contestada e poucas opções aos laterais, não seria mais prudente começar com 3 zagueiros? Cara, se eu começo com 3 zagueiros e a gente perde o jogo, provavelmente todo mundo ia falar por que veio com 3 zagueiros. O Luiz está tendo a oportunidade agora de retornar, ele não vem de fase ruim. Na verdade é o contrário, eu acho que o Bahia vem de uma fase muito boa, e qualquer jogador que entrasse no lugar dele teria dificuldade de manter aquilo que o Bahia tem construído nas últimas partidas. Então ele estava vivendo um grande momento, né? E o Luiz, cumpriu bem aí no último jogo, quando entrou, foi uma opção, no lugar do Bahia, cumpriu bem, e fez o jogo, dentro daquilo que poderia ser feito, algumas dificuldades de quem está um pouco sem ritmo, normal, e a gente precisa, na verdade, apoiá-lo, porque a gente vai ter ele ali, como opção, e a gente espera que ele possa gradativamente estar cada dia melhor. As últimas 2 perguntas, Jailson Baraúna: Anderson, por que o time não consegue fazer 2 jogos iguais e manter a regularidade? Mesmo no jogo de hoje, por exemplo, com a Ponte Preta querendo entregar o ouro ao bandido. Cara, como eu falei, assim, a gente teve boas oportunidades, a gente pressionou, não foi simplesmente a Ponte que deu essas situações, nós pressionamos também, nós apertamos eles. A gente não ficou lá atrás só esperando, a gente foi para cima para poder marcar em cima também. E aí a gente teve essa oportunidade, teve uma outra oportunidade. Como eu falei, hoje a gente não foi eficiente, não conseguimos aproveitar as oportunidades e transformá-las em gol. O jogo poderia ser diferente se a gente talvez conseguisse sair na frente, e aí é claro que o emocional toma conta de quem está perdendo, e vai ter que se arriscar um pouquinho mais, às vezes a gente conseguiria mais espaço ainda, mas a gente não conseguiu e já passou.
A última pergunta da coletiva de Marinho Júnior. Anderson, por que Igor Torres, que não foi relacionado para o último jogo, fez sua primeira opção hoje? Jogadores como Everton e Gregor, que estavam entrando em outros jogos, não estão mais relacionados. Cara, nós estamos com todo mundo à disposição. A gente tem feito, na verdade, dentro daquilo que a gente vai para um jogo e para o outro, aquelas possibilidades são melhores. O Igor Torres é um jogador de muita força, acho que entrou criando boas oportunidades. Então, essas questões são questões normais dentro do grupo, do elenco, daquilo que a gente tem de possibilidade. Né? O jogo, na minha concepção, era um jogo que a gente precisava reforçar mais os lados do campo ali. E quem tem essa força para poder fazer seria o Igor Torres, o que era diferente no último jogo, que a gente já previa que talvez o Vasco fosse jogar mais atrás, a gente precisaria de jogadores com um pouco mais de argumento em termos de armação de jogada. Então, cada jogo tem sua história, a gente tem um elenco qualificado, estavam quase todos à disposição. Agora a gente já perde alguns atletas, a gente está utilizando o elenco que a gente tem e é para isso que serve esse número de atletas, né? Então que a gente possa usar da melhor maneira possível dentro das possibilidades.